E Rose, ela comprou uma vez para ela uma meia roxa, Meia calça. uma meia calça, e ela disse: Júnior, eu fiquei bonita? Disse, ficou linda. Eu estava na largada, irmão. Ele disse: você ficou linda. E aquilo para mim, sair com Rose para ir para a igreja com uma meia calça roxa, eu ficava, pastor Neto, roxo de vergonha. Mas eu estava ali, gente, as diferenças nos fazem romper. Então, sabemos que na corrida da Fórmula 1, para quem também não sabe, normalmente há apenas o piloto. Mas hoje nós vamos inaugurar uma nova modalidade, onde dentro desse carro vai ter o piloto. E a copiloto? Quantos copilotos tem aqui? Sim, na nossa modalidade a corrida vai ser a 2. Então a gente queria hoje, nessa largada, poder falar para vocês de algumas coisas bem importantes. Então pode soltar aí o nosso primeiro ponto. Já foi, meu amor. Apareceu ali agora. Ah, sim. Então, a largada de uma corrida, Rose, como é? Então, quando a gente pensa em uma largada de maneira aplicável para os nossos relacionamentos, eu diria que a largada, queridos, é aquele momento que nós damos o start. É aquele momento que começa um namoro e depois progride para um noivado e depois progride para um casamento. Eu quero que os casados façam inveja àqueles que ainda não são casados, dando o melhor. Glória a Deus que você pode. É bom demais ser casado, é ou não é, meu povo? Então, os casais de namorados e noivos que estão no nosso meio também já deram o start, né? Então, quando o casal decide oficializar a união do namoro em um noivado e posteriormente um casamento, a aliança de um casamento, amor, é literalmente os dois entrando no carro e seguindo nessa estrada da vida a 2. Nós falamos aqui que a máquina, né, esse carro, é literalmente o nosso casamento, o nosso relacionamento. E quando nós pensamos no casamento, o casamento. Quem lembra aqui do seu casamento? Aquele dia que você sonhou, arquitetou, planejou, gastou tanto dinheiro no mundo, que o seu porquinho ficou assim, murcho, seco. Mas você sobreviveu e você tem prosperado. Não, eu disse, você tem prosperado. Seu porquinho tem ficado cada vez mais gordo. Aleluia. Então, quando a gente pensa, né, no casamento, no momento do casamento, em tudo que aconteceu, a gente entende, amor, que quando um casal de fato se casa, é aquele momento onde eles vão notar algumas diferenças e alguns defeitos. É aquele momento, queridos, que nós percebemos que o outro é diferente de nós. Isso é denominado, chamado de incompatibilidade de gênero. A propósito, a incompatibilidade de gênero é um dos motivos pelos quais os divórcios mais acontecem na nossa nação brasileira. Então, o casal se casa, apaixonado, se amando, querendo viver para sempre até que a morte separe, mas lidam no dia a dia dessa aliança com defeitos e diferenças. Afinal de contas, queridos, nós viemos de criações diferentes, cada um foi criado de um jeito, as nossas famílias tinham valores diferentes e nós também tínhamos costumes diferentes e etc. Então, todos nós que chegamos em um casamento, você teve aqueles choques iniciais, onde você teve que parar e perceber que aquela pessoa não era perfeita. Ela tinha defeitos, ela era diferente de você. E agora, amor, quando isso acontece, o que é que nós faz? Se conforma que dói menos. Estou brincando, não se conforma, amém? A gente vai investir. E uma das coisas que na largada é muito comum é o cultivo. A gente está vindo de um namoro, onde a gente abre mão de tudo. É ou não é, gente? É. Você come o que nunca comeria. Você vai para lugares que você nunca iria se não estivesse namorando. Veste você o que não quer vestir.
o que você nunca vestiria. Quem aqui ganhou uma roupa da namorada quando namorava, você achou horrível, mas disse que gostou? Você gostou? Olha as mãos sinceras levantadas por aí, meu povo. Comecei namorando com Rose, ela me deu uma camisa que parecia um girimum maduro. Bom dia, abóbora. Aí ela falou assim, você gostou? Eu disse, gostei. E eu já era crente, mas eu falei pela fé, amém, gente? Para agradar. Então, tem coisas que na largada a gente faz, que a gente não faria antes, né, de conhecer a nossa amada, o nosso amado. Eu fui para lugares com Rose, para festas de família dela, que eu não gostava de ir, mas eu estava lá, sempre de prontidão. Por quê? Porque eu estava na largada, o tanque cheio do amor para conquistar. E essas coisas precisam ser cultivadas na caminhada. Então, é muito importante a gente não perder de vista que casamento... Tem alguém aqui que está namorando, noivo? Levante sua mão. Amém. Você vai decidir hoje um rumo para a sua vida, amém? Casamento. Casamento é uma questão de renúncia, Rose. Do eu ser, de fato, afogado. Ele vai querer se levantar muitas vezes, mas casamento tem essa parceria. Se estamos numa corrida a dois, lembrando que ainda que o carro caiba lá a copiloto, só tem uma direção. E os dois precisam se unir nesse propósito. Mas é bom entender que diferença não é defeito. Vamos repetir? Diferença Não é defeito. Então, às vezes, as nossas diferenças vão nos estimular a ousadia. Eu falava aqui que, quando eu casei com Rose, namorando, ela me dava presentes de cores estranhas, diferentes. Eu posso contar um segredo? Sabe por que eu dei aquela camisa laranjada a você? Porque laranja desperta a fome. E eu sabia que você ia casar comigo. Então, para que o seu apetite ficasse maior e melhor, eu te dei uma camisa laranjada. Então, valeu a pena, né, laranjar. Não tem um louvor que diz, valeu a pena laranjar. Agora eu fiquei aqui desconcentrado. Sim, lembrei. Aí, eu casei com Rose. Eu concentro você depois, meu amor. Eu não vou nem dar corda aqui, amém. Mas aí, gente, Rose, morávamos numa cidade lá, Agrestina, e Rose, ela comprou uma vez para ela uma meia roxa, meia calça, uma meia calça, e ela disse, Júnior, eu fiquei bonita, você ficou linda. Eu estava na largada, irmão. Ele disse, você ficou linda. E aquilo para mim, sair com Rose, para ir para a igreja, com uma meia calça roxa, eu ficava, pastor Neto, rosto de vergonha. Mas eu estava ali, gente, as diferenças nos fazem romper. Então tem coisas que eu passei hoje a fazer, eu estou aqui hoje, já estive pior no bom sentido. Porque as diferenças me puxaram para um nível de rompimento. Então, querido, diferença não é um defeito, é uma virtude que, se bem acolhida, vai trazer uma revolução para o seu relacionamento. Júnior era aquele homem assim, bem recatado, né? Bem tons pastéis, azul céu, bege, branco, cinza. Aí ele casou com uma mulher. Ele falou da meia roxa. Foi o que mais traumatizou, foi aquela meia roxa. Mas para mim ainda não foi a pior, porque eu tinha uma vermelha. E acredite, não era para as horas de intimidade. Era para ir para a igreja. Então, imagine uma pessoa com a perna parecendo um palito, bem fininha, com uma meia calça vermelha, com um salto dessa altura, na rua de Agrestina. Mas Agrestina tem 20 e poucos mil habitantes hoje. Naquele tempo era bem menor, a gente estava falando de mais de 20 anos atrás, temos 18 anos de casados. Então, assim, era uma revolução. Mas, sabe, não importa se você tem a perna fina ou a perna grossa. O que importa é quando você tem boa autoestima.
Porque todo mundo pode dizer que você está feio, mas você se acha bonito. E eu botava aquela meia. Agora era aquele rosto de caixão, de criança. Aquele rosto de caixão, de menino pequeno. Né? Tem um branco, tem uns roxos. Agora aquele rosto que dói na vista. Era fio 70, era uma meia grossa. Não era aquela meia fininha, não. Mulher entende meia. Fio 70 é um fio grosso, né? Para inverno. E eu saía mais desfilando plena e bela nas ruas de Agrestina para ir para a igreja. E eu dizia, Júnior, está bonito. Ele dizia, está lindo, meu amor. Mas ele entendia que aquilo que eu tinha, né, nesse aspecto não era um defeito, era uma diferença. Porque, amor, muitos casais não conseguem continuar nessa corrida justamente porque não compreendem a distinção de diferença e de defeito. Escuta isso com atenção. Hoje eu estava assistindo uma corrida de Fórmula 1, sendo inspirada para ministrar para o seu coração dentro desse tema. E, queridos, assim que foi dada a largada, nós estamos no primeiro ponto, assim que foi dada a largada, muitos carros já ficaram pelo meio do caminho, porque nessa largada eles bateram, eles saíram da pista. Questão de segundos que a corrida tinha começado, eles já ficaram do lado de fora. Quantos casais você conhece que começou bem? Sabe, que tinha um tanque cheio, que tinha empolgação, mas por não entender alguns princípios do casamento, do relacionamento, não aprender, amor, que no casamento o eu tem que morrer para que o nós nasça, né? Que não é eu não quero, eu não gosto, eu não acho. Não. No casamento, quando você assume um casamento, quando você entra, sabe, nessa máquina do amor e você está ali lado a lado, piloto e copiloto, você precisa entender que para onde um for, o outro vai igualmente. Não tem duas direções para aquele carro. Então, isso fala sobre unidade. E quando a gente pensa em unidade, a gente lembra do que Jesus falou. Veja o que Jesus falou, queridos, sobre unidade, sobre nos tornarmos um. Assim, Mateus 19:6. Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, uniu, não o separe o homem. Então, casamento é uma questão de unidade. Como eu falei, é você, às vezes, se adaptar, às vezes não. A partir do momento que casamos, é uma adaptação também à pessoa com a qual decidimos dividir a nossa vida. Eu lembro essa questão de, às vezes, irmãos, engolir sapo, esses termos de você poder passar por cima de coisas tão secundárias para preservar a unidade são fundamentais, que o casal tenha essa consciência na largada, no início, e preserve isso durante a corrida. Eu também me recordo da primeira vez que eu fui visitar a minha sogra lá, ela fez uma vitamina, foi tão gentil, mas foi tão sem sabor. Meu amor, ela fazia vitamina grossa, porque eu não conseguia engolir o caroço da banana. Eu tinha... Então, se manhã fizesse vitamina fina, eu enguiava por conta do caroço da banana, menina. Então, manhã acostumou a fazer vitamina grossa. Ela quis agradar o genro. Mas amém. Que vale a intenção. E naquele dia, eu tomei aquela vitamina com a cara feliz, agradeci a ela. O que eu estava fazendo ali, gente, não era sendo hipócrita. Eu estava me adaptando. Casamento é uma adaptação. E se a gente não entender isso, vamos pensar... Eu acho que eu casei com a pessoa errada. Uma vez que esse tipo de pensamento entra, isso vai enfraquecer a motivação de perseverar pelo nosso relacionamento. Então digam assim comigo, e solteiros vão aprendendo aí, queridos. Digam assim comigo, casamento é se adaptar. É se adaptar. Então, às vezes aí no aniversário do cunhado, que você não gosta muito, é ir almoçar no domingo com a sogra e você se adaptar àquele ambiente. Por que eu estou falando isso? Porque alguns casais estão dentro do mesmo carro, com os mesmos objetivos, mas há momentos que eles ainda não entenderam e permitem que essas pequenas raposas os afastem em momentos que eles deveriam estar juntos.
Então, queridos, quando a gente casa, é como um combo. Você compra um hambúrguer e vem a batatinha. Entendeu? Então não dá. Às vezes a pessoa que é chata para mim, que não é o caso, graças a Deus, mas é irmão dela. Às vezes a pessoa que eu não bato muito na forma de comunicação é a minha mãe. E ela precisa se adaptar a isso, porque parece uma coisa boba, onde às vezes a gente permite que, eu não vou não para o aniversário da sua mãe, porque a gente não se dá bem. E a nossa ausência, de alguma maneira, vai enfraquecendo essa largada emocionalmente. E isso não afeta somente a solidão naquele aniversário. Também emoções vão sendo geradas, e isso pode se arrastar para outras áreas do nosso relacionamento. Então hoje, se arrependa, esteja lado a lado. A corrida deve ser a dois. Quem aqui ama a sogra? Meu Deus. Peraí, amor. Quem tem a sogra viva e a ama? O restante tudinho, a sogra já morreu? Misericórdia. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Ó, isso aqui é muito sério, viu? Olha, essa coisa linda que está aí do seu lado, que você ama, que você entrou aí nessa máquina, nessa Ferrari com ele, com ela, foi gerado no ventre da sua sogra. Então, se não fosse o ventre dela, a vida dela, o seu bem-querer não estaria aí do seu lado. Então, olha que motivo maravilhoso para você ser grato e grata pela vida da sua sogra. Quem concorda? Amém. Agora eu quero ouvir. Quem aqui ama a pessoa que está do seu lado? Amém. Os amém melhorou. Pois bem, essa pessoa não é filho de chocadeira não, meu filho. Ela veio de um ventre, ela veio de alguém que gerou ele por 9 meses. Nós precisamos ser gratos, queridos. Eu sei que muitas vezes há situações, né, entre noras e sogras, mas isso é algo que a gente precisa aniquilar o nosso eu, para deixarmos que o nós, aquilo que é importante para ele, queridos, deve ser importante para mim. Se a mãe dele precisa ser importante para mim, se a minha mãe precisa ser importante para ele. Isso é casamento, é onde o eu morre e o nós nasce. Nós nos tornamos uma só carne quando casamos. Agora, para fecharmos esse ponto, escuta com muita atenção aquilo que eu vou te dizer. Escuta isso. A Fórmula 1 é o segredo do sucesso da vida a dois. Repetindo. A Fórmula 1, quem olha para nós precisa ver não 2 pessoas. Sabe, se João estiver sozinho em um lugar, as pessoas vão perguntar, cadê Rose? Se eu estiver sozinha, eles vão perguntar, cadê Júnior? Porque nós estamos, sabe, como que uma fórmula misturados. E nos tornamos um na aliança do casamento. Então, tentar viver cada um no seu quadrado não vai dar certo. Repita comigo bem forte. Diga, a Fórmula 1 é o segredo do sucesso de um casamento. Então, se tornarão os dois uma só carne. E, queridos, essa consciência de unidade vai fazer com que cheguemos ao destino e sejamos mais que vencedores no amor. Então, para viver essa unidade, precisamos compreender o que é defeito e o que é diferença. Porque diferença a gente celebra. Diferença a gente celebra. Defeito a gente corrige. E se alguém está reclamando de você repetidamente, considera, pode ser de fato um defeito que precisa ser corrigido. Amém? Repitam comigo, diferenças celebramos. Defeitos, Corrigimos.